Em 26 de outubro de 1553, Miguel Servet foi acusado de heresia e sentenciado à morte numa fogueira. No dia seguinte, ele foi amarrado a um poste, na cidade de Genebra. Em volta dos seus pés foram colocadas pilhas de lenha, prontas para queimar. Qual seu crime? Servet amava as verdades da Bíblia e não conseguiu reconciliar os ensinos da igreja com o que ele estudava na Bíblia. Miguel Servet morreu lentamente, mas ele não negou, nenhuma vez, sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Hello, meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência. Diz a santa, inerrante, infalível Palavra de Deus, Isaías, capítulo 33, versículo 22. Diz assim a Palavra de Deus: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e nos salvará. Ou seja, a Palavra de Deus nos mostra que verdadeiramente o nosso rei, para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está acima do Estado, está acima dos reis da terra, está acima dos governos. No vídeo número 1, nós estávamos tratando da questão das anotações que tem neste livro aqui, A Reforma, um livro da CPAD, onde nós tiramos aqui algumas questões, né, que são tratadas neste livro, tá? Mas antes de prosseguir este vídeo final sobre essa questão de Igreja e Estado no século XVI, a questão de Calvino e Serveto, né, eu gostaria de iniciar esse vídeo deixando algum esclarecimento, tá? Eu não estou aqui como advogado de João Calvino, até porque a Reforma Protestante sem Calvino e sem Lutero, ela aconteceria. Porque Deus é que moveu a Reforma Protestante. Não foi algo de homens, fixado em homens. Simplesmente Deus usou vasos de barro, certo? Assim como eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. Todo aquele que se entrega, né, para Deus, através da sua misericórdia, é um vaso de barro nas mãos de Deus. Não somos absolutamente nada. Não temos absolutamente nada. Tudo, a sua sabedoria, o seu intelecto, tudo provém de Deus. Ok? E Deus usou homens falhos, pecaminosos, como eu e você. Tá, pastorzinho? Você também é bem pecaminoso, viu, pastor? A gente gosta de jogar, né, os erros dos outros, mas não olha para os nossos erros. Não é? Mas o que acontece é o seguinte. Eu gostaria de alguns esclarecimentos, porque as pessoas pensam que a gente está aqui defendendo João Calvino. Tá? João Calvino foi apenas um pastor usado pela mão de Deus, teve o seu lugar de destaque, como tem até hoje, na teologia, o seu legado, que é menosprezado pelos arminianos. Muitos arminianos honram João Calvino, sabe do seu legado escriturístico, histórico, o legado da Europa, a maior academia desde os tempos dos apóstolos. Está escrito aqui, a maior escola de Jesus, tá? A mais perfeita escola de Cristo foi lá em Genebra. Nunca depois teve uma escola como essa, com tantos alunos, com tanta disseminação de missionários pelo mundo. Até para o Brasil veio aqui missionários enviados pela Reforma Protestante, por João Calvino. Mas João Calvino não presta, né, pessoal? Para muitos apologistas, sites apologéticos, Calvino era um endemoniado, um possesso, né? João Calvino foi aquele que matou Miguel Serveto, né? João Calvino ensinou a predestinação. Então é o seguinte, um camarada desse não presta para muitos alienados, para muitas pessoas que trazem notícias sensacionalistas, enganam os próprios arminianos, tá bom? Católicos são enganados nos seus sites também. Agora, eu gostaria de deixar bem claro isso daqui, que é o seguinte, eu estou defendendo verdades históricas e não a pessoa de João Calvino, tá?
Agora, eu não acho nada cristão uma pessoa que se diz pastor, eu sou um pastor apologeta, eu tenho um site, o maior site de apologética, eu sou isso, eu sou aquilo, certo? E tendo no seu site variados artigos de terceiros, que nem escrito por ele tá? Eu não estou me referindo só a uma pessoa, estou me referindo ao mundo arminiano, que em sua grande maioria usa artigos falaciosos, tá bom? Então, essas pessoas distorcem, eu não acho isso nada cristão, eu não acho isso nada bíblico, eu não acho isso nada ético, sabe? Distorcer histórias, usar de histórias sensacionalistas e mentirosas, contanto que a minha Bíblia, que está aqui na minha mão, ela diz em Apocalipse 21:8 que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Se você ama mentira, se você distorce fatos sobre qualquer personagem, não precisa ser só John Calvino, John Wesley, sobre outros personagens da história cristã, você é um mentiroso. É simplesmente isso. Você é um falacioso, você é um falastrão. Entende? Agora, isso é uma gravidade muito grande. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 37, que as pessoas vão responder diante do tribunal de Cristo sobre as palavras que proferem aqui na terra. Tá bom? Então, em segundo lugar, eu gostaria de esclarecer o seguinte: o pastor João Calvino, né, ele tentou, né, através de ser um dos pioneiros, assim, é um reformador de segunda geração, o primeiro foi Lutero, ele tentou conciliar a união de Estado e Igreja, mas ele deveria ter olhado para a Igreja Católica e ver que não dá certo. Não dá certo. Ele teve consequências dessa tentativa, dessa nova tentativa, certo? Errou, evidentemente, tá? Mas de uma maneira que não foi intencional. Ele tentou, certo? Mas assim, como ele tinha essa esperança, Lutero também tinha esperança não de formar uma nova religião, mas reformar a Igreja Católica por dentro dela. Mas o negócio está tão podre, a Igreja Católica está tão podre, tão distante de Deus, tão distante da verdade, que eles jamais, aqueles padres lá que ganhavam dinheiro da Igreja Católica, você acha que ia abandonar tudo aquilo? Ia abandonar a mentira? Ia abandonar a falácia? Ia abandonar o engodo? Não! Você tem mais Lutero, também na sua inocência, achou que poderia salvar a Igreja Católica de dentro para fora. Impossível, pessoal. Quando o ministério está grangonado, está destruído, entendeu? Está destruído por dentro, você vai querer mudar o ministério? Não dá, pessoal. Eu também tentei ficar na Assembleia de Deus, você entendeu? Como pastor dali, sentando no púlpito, tentando mudar. Você não vai mudar, meu. Esquece. Você tem um monte de podre em tudo que é ministério, aí batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, você entendeu? Assembleia de Deus que diga, né? Valdir Bíssigo, né? Morreu como, né? De uma forma terrível, né? Só algumas pessoas sabem o que aconteceu verdadeiramente, não é? A Batista, cheia de maçons, a Batista tradicional. A presbiteriana tem lá os liberais, maçons também, e por aí vai indo, a podridão que está em tudo que é lugar. Você entendeu? Agora, o que acontece? Você vai mudar o sistema? Não, você não vai mudar o sistema coisa nenhuma. Você não consegue olhar que o seu telhado é de vidro. Mas você quer acusar os outros. Acusar John Calvino, dizer até que John Calvino provavelmente não foi salvo. Você quer acusar todo mundo. Só que você não olha o telhado, você não olha a sua comunidade, como ela é inoperante no evangelismo, na missão. É uma igreja que você não condena os pecados, não disciplina ninguém, e você quer acusar os outros. Você entende? É muito fácil fazer isso. Agora, terceiro ponto, né? Algumas regras que seguiram os teólogos reformados ali, lá em genebrinos, na época do século XVI, certo? Eles queriam fazer uma cidade luz, uma cidade onde o evangelho fosse o exemplo para as demais nações, mas, você não consegue fazer com que todos sirvam a Deus, certo? Hoje, o mundo secularizado que nós vivemos, dá para ter um lugar cheio de igrejas verdadeiras, autênticas? Não tem como, pessoal. Sempre vai haver ímpios, sempre vai haver Castelio, sempre vai haver Miguel de Servetos, sempre vai haver Bouzettes, sempre vai haver aqueles que são opositores à verdade.
Hoje você tem aí canais aí do Ezequiel Gomes, canais aí do Harry Alves, de toda essa galera aí, Reino Eterno, etc., que o pessoal está lutando contra a Trindade, lutando contra a eleição, a doutrina bíblica da eleição, lutando contra a Trindade, contra a alma imortal. Você vai conseguir barrar isso aí? Nunca. Sempre vai haver pessoas contrárias à verdade. Sempre vai existir. Tá? Então os teólogos reformados de Genebra erraram quando quiseram aplicar algumas disciplinas numa população, você entendeu? Que alguns se apostataram e alguns não queriam servir a Deus. Tá? Então, eles trouxeram medidas, tá? Os pastores franceses que viviam dentro de Genebra adotaram medidas que atraíram a antipatia de uma parte da população genebrina. Você entendeu? Como foi o caso, por exemplo, da proibição, sem sentido, né? Imposta aos pais quando eles falaram, olha, não pode colocar nome de pessoas católicas no seu filho, que vai se batizar. Você tem que evitar nomes proibidos, né? Como Emanuel, Salvador, Jesus. Evite nomes como Fulano Pentecoste. Evite nomes ímpios como Baltazar, Gaspar. Meu, isso daí é uma coisa de fórum íntimo. A pessoa coloca o nome que quiser no filho. Você entende? Agora, eles erraram. Mas não era um erro que fazia com que o evangelho fosse ofendido. Eles estavam tentando, dentro de uma vida piedosa, mostrar o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Mas erraram. Como se você não errasse na sua igreja. Em decisões na sua igreja, não é, querido pastor? Tudo que você faz é perfeito. Parabéns. Então, esse tipo de coisa, pessoal, esse tipo de apresentação de historicidade, de teologia, segundo Silas Daniel, desonestidade. Ele fala que é desonestidade intelectual. Você, pastorzinho, você, o blogueiro, você que tem site, que se diz ser apologético, aí, arminiano, você está em desonestidade. Silas Daniel diz isso. Tá? Você está sendo desonesto. Tá? Isso é muito feio para você. Aí serve, né, pessoal, para pessoas escreverem livros como esse aqui, Que Amor é Este, de David Hahn, onde ele diz aqui, na página 17, por exemplo, né, esse livro aqui eu tenho ele comentado aqui no canal. Se você quiser procurar os vídeos aí, você vai achar, é lógico, evidente, que não dá para refutar o livro inteiro, né, pessoal? Não tenho tempo para isso aí, não. Entendeu? Olha o tamanho desse negócio aqui. David Hahn, ele não gastou o seu tempo para escrever um livro desse tamanho para combater os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Agora, o calvinismo, ele acha 1000 páginas para escrever. Na verdade, ainda escreve um péssimo livro, cheio de fake news. Tá? Aí você pega, por exemplo, a página 17, né? Aí vocês vão dizer que eu sou tendencioso, que eu estou falando mal. Poxa, meu querido, vai pela história. Você entendeu? Ele diz aqui na página 17, multidões que acreditavam que entende o calvinismo se chocarão a descobrir suas raízes católicas romanas. Oh, Jesus Cristo. E o comportamento totalmente não cristão de Calvino, que era o Papa Protestante de Genebra, Suíça. Sabe por que eles escrevem isso? Que ele era o Papa, que ele era o ditador de Genebra. Porque o cara só queria ver o bem, certo? Da nação dele. Mas aí serve para essas pessoas aí ficar fazendo esse tipo de comentário. Porque se você conseguir fazer um ataque ad hominem a uma pessoa, você faz com que muitas vezes essas pessoas sejam desacreditadas. E é justamente isso que eles tentam fazer com a teologia reformada, como se a teologia reformada dependesse de John Calvino, de Lutero. Nós dependemos das escrituras, querido. É só você ler a escritura, meu querido. Dá uma lida aí na escritura. Ah, não, mas eu já li e eu entendo do modo arminiano. Também ela vai celebrar o que fizeram na sua mente, foi tão grande, né? Que realmente eu reconheço que é difícil mesmo. Você entendeu? Só o poder de Deus para te libertar disso. Eu fui arminiano, poxa. Eu fui pastor da Assembleia de Deus, eu sei como é que é difícil você se desvincular de uma heresia. Tá? Heresia soterológica. Tá bom? Um sectário, você pensa que um testemunho de Jeová, quando sai do salão do reino, ele larga todas as heresias dele de uma hora para outra? Agora, o problema é que você fica lendo os livros da editora Reflexão
e confia 100% no que está escrito aqui. Né? Você pega um livro como esse aqui, ó, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, né? E o camarada aqui, o Silas Daniel, o mesmo que estava falando que é desonestidade você julgar os reformadores pelos óculos do século XXI, é o mesmo que escreve aqui. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, olha, como é o caso do teólogo batista Norman Geisler, uma vez que além de defenderem a depravação total, defendida tanto por calvinistas como por arminianos, e a perseverança dos santos calvinista, também sustentam que a expiação ilimitada foi defendida por muitos calvinistas históricos. Olha só que declaração. Dentre eles, o próprio Calvino, que teria esboçado em alguns trechos de seus escritos. Página 287. Isso é um fake news absoluto. Tá? Nem reformadores, a não ser aqueles Nutella, aqueles que realmente não conhecem Bíblia, não aceitou a reforma protestante de verdade. Porque, olha, do que tem de pastor presbiteriano hoje que não aceitou a reforma, não tá de brincadeira. Eu congreguei 5 anos dentro de uma igreja presbiteriana e o camarada nunca ouviu falar de John Calvino e nem da doutrina da graça. Você acredita nisso? Do que tem de pastor assim, você entendeu? Que nunca se rendeu à reforma protestante, mas que por dinheiro, para ele não largar o seminário que ele gastou tempo da vida dele e ficar lá, ele fica. Você entendeu? Mas ele é mais um arminiano que está embutido lá dentro. Arminio também confessou, eu confesso que eu acredito nessa confissão. Porra, meu, me ajuda, hein? Me ajuda um pouquinho. Aí você pega essas declarações aqui, isso aqui é uma falácia histórica, tremenda. Se eu fosse fazer um vídeo só sobre isso, eu já desmascarava. Isso é só uma declaração que tem aqui dentro. Tá? Existem muitos fake news que se olha históricos que a gente ia desmantelar esses livros aí. Aí você vai falar que eu sou um calvinista fanático, eu sou um calvinista doido, retardado, que eu estou brigando por uma coisa que é besteira, não é verdade? Porque no final das contas nós somos todos irmãos, todo mundo está junto, e o céu é grande, maravilhoso, e todo mundo vai para o céu, e heresia não é problema. Pelagianismo não é problema, semi-pelagianismo, besteira, você entendeu? Porque todo homem nasce arminiano. Os 5 pontos do arminianismo é crido por um incrédulo. Ele crê em livre-arbítrio, ele crê em perda de salvação, ele crê que Jesus morreu por todos. Ele nasce arminiano, ele precisa ter uma renovação espiritual na sua mente, uma renovação da sua mente, para que ele entenda o evangelho, tá bom? Agora, é evidente que os canais arminianos vão bombar, né, no Brasil, 200 mil, 300 mil inscritos, e por aí vai indo. Tá? Agora, ouvir a verdade é difícil, né, pessoal? É por isso que A.W. Pink, por exemplo, quando chegou lá no cemitério dele, no dia do enterro dele, tinha pouquíssimas pessoas ali, 4, 5 pessoas ali, certo? O ministério dele foi reconhecido depois que ele morreu. Passaram as décadas e aí o pessoal começou a ler os livros dele e falaram, meu, o homem era monstro, olha só os livros dele. Você entende? Eu não espero nenhum tipo de reconhecimento, não quero nenhum tipo de reconhecimento, certo? Não estou preocupado com ganho de YouTube e etc. Estou preocupado com a verdade histórica, com a verdade bíblica. Infelizmente, muitos canais aí, que são apologéticos, etc., se renderam a querer ganhar dinheiro no YouTube, a vender livro, você entendeu? Não importa se a verdade é aquela mesmo, você entendeu? O importante é a grana. Se renderam a mamão, tá? O cara pede isso, pede aquilo, apoie-se, o outro vende livro no canal. Virou um balcão de negócios. Em si, pedir para o ministério não é errado, mas virou um balcão de negócios. Então essas pesquisas falhas, tá, que os defensores do arminianismo moderno fazem uma geração de evangélicos que se mantenham alienados das verdades históricas e teológicas, tá bom? Eles estão contribuindo com o sinergismo, tá, católico, só que de outra forma, com graça preveniente, etc e tal. Tá? No final é o homem que escolhe mesmo. Tá? Com graça preveniente ou sem graça preveniente, é o homem que escolhe, tá? Na teologia arminiana e na católica, e nas seitas, tá bom? Então o que acontece? Da mesma forma, os católicos romanos estão totalmente também enganados nos seus sites
disponíveis aí, seus sites católicos, seus livros anti-reforma. Estão totalmente enganados. Tá na moda hoje, por exemplo, na modinha, agora, né, em 2022, que está sendo feito esse vídeo, tá na modinha Tomás de Aquino. Tá todo mundo lendo Tomás de Aquino, né, os protestantes lendo Tomás de Aquino, tá lá os evangélicos lendo Tomás de Aquino, os católicos. Só que ninguém reclama, ninguém faz vídeos contra que Tomás de Aquino fez uma teologia para que se matasse os hereges. Você quer que eu te mostre isso? Já mostrei em vídeo, posso deixar aqui embaixo se for o caso, aqui na sinopse, tá bom? Mas é o seguinte, ninguém reclama. Você não vê o CACP falando sobre isso, você não vê sites apologéticos arminianos falando sobre isso, você não vê Jamierson, você não vê ninguém... Agora, Calvino, né, cara, sabe, me lembra isso daí? Me lembra bastante os esquerdopatas, né, os esquerdopatas. Se o presidente do Brasil hoje, 2022, Bolsonaro, abaixar o preço da gasolina... O pessoal cai de pau nele, o pessoal da esquerda. Ah, tá vendo? Olha lá, tá prejudicando os governadores. Tudo que o cara fizer não presta. Você tá entendendo? É da mesma forma a teologia reformada. Tudo que nós podemos fazer para minar e mais pessoas evitarem passar pela verdade soterológica, porque para eles é heresia, você entendeu? Vamos fazer ataque ad hominem, sabe? E etc e tal. Então quando você... lê as várias obras arminianas e você começa a observar também os debates nas redes sociais, entendemos que sempre existe uma ausência de argumentos bíblicos realmente sustentados pelas escrituras. Eles usam até grego e hebraico, sabe? O Vailate gosta pra caramba de falar de grego e hebraico, mas ao seu favor, você entendeu? Textos claros nas escrituras eles não gostam de ler. E não pode faltar, né, pessoal, o argumento ad hominis, né? Ou seja, eles violam totalmente o 9º mandamento, né, de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, para não dar falso testemunho do irmão. Eles violam constantemente, né? Eles vivem dizendo, olha, Calvino aqui matou Miguel de Servetos, né, nos seus sites, nos seus comentários, né? Então veja bem, não estamos dizendo que Calvino errou em testemunhar contra Miguel de Servetos. Ele deveria ter ficado quietinho, entregava lá, olha, tem aqui um herege aí, entregava lá para aquele governo que naquele momento era ímpio, eram libertinos, formaram de libertinos, que eram inclusive contra Calvino, e Calvino não era cidadão de Genebra, não tinha carteirinha, sou cidadão. O que ele podia opinar? O camarada aí escreveu contra a Trindade, isso ele podia fazer. Agora, a sentença não foi ele que deu. Ele errou também, por escrever um livreto dizendo que os mártires realmente teriam que ser condenados, etc e tal. Errou, pessoal. Agora eu vou perguntar para você, meu queridinho pastor. Você nunca errou. Todo o legado que você fez é apagado porque você falou por irmão uma coisa e ele entendeu mal, e o outro também entendeu mal, e aí replicou e falou que você é um pastor cafajeste. Então tudo que você fez não prestou. O legado que você vai deixar não prestou. É assim que funcionam as coisas? Pô, me ajuda, hein, ô querido pastoreco. Me ajuda, hein? Agora, eles violam o 9º mandamento constantemente, praticando calúnias, acusações falsas, etc e tal, e eles acham, né, que tá tudo resolvido, tá tudo bom. Tá bom, responde, né, os seus atos e as suas palavras diante do Altíssimo depois, né? Bem, no vídeo anterior, no primeiro vídeo, nós comentamos sobre este livro aqui, A Reforma, o livro da CPAD, onde mostrava que John Calvino não tinha nenhum pingo de medo dos políticos de sua época, certo? Ele mandava fogo mesmo lá do altar, você entendeu? Ia lá no sermão e ia tum. Não é que nem esses pastores de hoje, né? Tudo no telinha, não pode falar isso, não pode falar de política, não pode falar daquilo. Para com... meu, você é homem ou quer ser um saco de batata, ô pastor? É brincadeira, né? Mas neste início deste vídeo nós vimos um vídeo que é da Testemunha de Jeová, tá? Onde mostra que os Testemunhas de Jeová estão exaltando quem?
Miguel de Servetos. Por quê? Porque ele era antitrinitário, ele não gostava, escrevia que Deus era um monstro de 3 cabeças, ensinados pelos reformadores e pelos católicos. Quem foi Miguel de Serveto? Serveto, né, era um físico espanhol, conterrâneo meu, né, que eu também sou hijo de espanhol, né? Então, ele era um físico espanhol, amado pela seita da Testemunha de Jeová. Eu já vi livros da Testemunha de Jeová, que eu li vários, né? Eles exaltam Miguel de Serveto, antes fosse só ele, né? Você pega os livros da editora Reflexão, né, cara? Intolerância nos Países Baixos, eles fazem o mesmo procedimento, né? Exalta as pessoas erradas, né, cara? Mas tudo bem, né? Então, Miguel de Serveto, ele negava a doutrina da Trindade, certo? Ele formulou o seu ponto de vista, certo? Na questão de Eucaristia, né? Um ponto de vista batismal também. Publicou seus pontos de vista em 2 livros, um de 1531 e o outro de 1553, e que esses pontos ajudaram a ele ser procurado pela Igreja Católica para ser queimado na fogueira, mas acabou caindo em Genebra e trouxe esse malefício aí para os genebrinos, né, sendo condenado ali na própria Genebra pelo governo atual que existia ali naquele período. Bem, ele considerava o Espírito Santo como uma força e não uma pessoa. Interessante que isso lembra bastante, né? Quem? Testemunha de Jeová, né? Negou a eterna geração do Verbo, ou seja, do Filho, que o Filho não era Deus, certo? Ele também era um geógrafo e anatomista e cria que a Bíblia devia ser estudada no seu contexto histórico, certo? Era, na verdade, para falar a palavra certa, ele era um herege, tá? Não merecia morrer, evidentemente, em fogueira ou decapitado, ou o que quer que seja. Mas isso são lentes do século XXI, tá? Quando você lê esse livro aqui, que eu estava lendo esses dias, tá? Você vai ver que todo mundo foi para a fogueira lá na França, tá? Calvinistas aos montes foram para a fogueira, tá? O pessoal católico mandava para a fogueira mesmo, você entendeu? Porque era uma tradição, né, diabólica, vamos pôr assim, da época. Mas Silas Daniel, no seu livro, que nem eu já mostrei para vocês aqui, A Sedução das Novas Teologias, ele diz que não podemos julgar os teólogos daquela época, nem João Calvino, porque era a interpretação que eles tinham da sua época, da sua cosmovisão de vida. Aliás, a palavra tolerância nem existia nos dicionários daquela época. Evidentemente que isso não justifica ninguém ir para a fogueira. Mas o que eu estou tratando aqui não é a questão de certo ou errado. Eu estou tratando a questão de que quem foi que levou para a fogueira o senhor Miguel de Servetos, tá? Então, não foi pela condenação de João Calvino, mas pelas mãos do governo libertino, que era inclusive contra Calvino. Se eles pudessem até jogar Calvino na fogueira, eles jogavam, mas não tiveram essa chance. Então, devemos perceber, especialmente na internet, que circulam hoje, então, artigos virulentos contra Calvino, atribuindo uma série de intermináveis atrocidades. Um bom exemplo esse site aí, por exemplo, diz o seguinte: Calvino, né, ele matou 57 pessoas, baniu 76, confiscou a propriedade de inimigos políticos e teológicos, tomou o poder mediante revolta pública e despotismo, governou com punho de ferro. Isto, Galileus, aquele francês, foi a primeira referência a ele nos livros e registros oficiais de Genebra, mas seu nome era Jean Calvin, um incrível advogado, teólogo estelar, um tirano e um assassino. Escritos como esse, nós percebemos então que vem da pena de algo que não tem fundamento, tá? Então, Planet Preterist é um site desacreditado quando vai tratar dessa questão, certo? Porque o autor, ele se baseia, certo, em livros como esse.
tá? Esses livros aqui, inclusive, eu estava vendo um vídeo aí, o CACP, o presidente de lá, o Flávio Martinez, pastor Batista, ele estava usando esse livro aqui como uma fonte. Ele deve ter lido todo o livro, se lambuzou todo e achou que tudo que está aqui é verdade. Só que você olha o livro inteirinho, cara, você não vê uma nota de rodapé no livro. É a mesma coisa que você escrevesse algo contra uma pessoa, mas você não tivesse provas de documentos primários. Aí fica fácil, né? Ah, não, mas o cara era europeu, o cara viveu na Europa, ele tinha fontes. Bom, se ele tinha fontes, por que ele não tem nenhuma fonte aqui, meu? Não tem nenhuma fonte, nenhuma nota de rodapé, né, cara? Puro ódio. Puro ódio. O livro é puro ódio, tá? Stefan Zweig foi, então, esse romancista, o cara nem historiador era um romancista austríaco que acabou se suicidando aqui no Brasil porque ficou com a alma em tempestade. O camarada não conseguia se controlar. Viu a Europa sendo destruída por Hitler, veio para o Brasil morar aqui e acabou se suicidando, não só ele, mas a esposa dele. Meus pêsames por isso. Ele não deveria ter feito esse ato terrível contra si mesmo, mas é uma alma desesperada. Por isso que escreveu isso daqui contra a reforma. Ele não viu a grandiosidade do cristianismo, entendeu? O camarada era judeu, nem sei se era praticante ou se era ateu. Mas eu sei de uma coisa, que ele fugido da Segunda Guerra Mundial, ele fez esse livro aqui sem provas primárias. E essa declaração que eu li para vocês aí de 57 mortes de pessoas, etc., pelas mãos de Calvino, ele aprendeu nesses livros, tá, de Zweig. Tá? Agora o que acontece? Acontece que Zweig, pessoal, Stefan Zweig, ele era um falastrão em questões de tratar de história da Reforma Protestante, tá bom? Então, não é só obras católicas que você tem, certo? Esse livro aqui é bem antigo. No Brasil, ele foi feito, acho que em 1940 e bolinha. Eu não tenho aqui a data, 42 esse livro que tem aqui na minha mão, uma raridade, né? Então, o que acontece? Acontece que você pega sites católicos, sites de pessoas como essa, se dizem ser historiadores, e começa a escrever o que quer, tá? Sem prova, às vezes. Tá? Essa aqui não tem uma nota de rodapé, tá? Agora, o que acontece? Olha só o que ele escreveu aqui sobre os calvinistas, sobre a reforma. Ele disse que Calvino nunca deu uma resposta séria a Sebastian Castellion. Preferiu calar-se. Olha, ele calou-se. Em vez de ele responder Castellion e as suas obras, o que ele fez? Ele se calou, tá? Rasgam-se, proíbem-se, queimam-se. Ele está se referindo aos livros de Castellion que Calvino e outros reformadores mandaram queimar esses livros aí, tá? Utiliza-se de pressão política, consegue-se no cantão vizinho um decreto que proíbe publicações e logo que Castellion não mais pode responder e defender-se. Os satélites de Calvino lançam calúnias sobre o desgraçado. Página 23, está escrito aqui. Você entendeu? Acontece que a desinformação desse pessoal é tão grande que ele não sabe que Calvino respondeu Castellion. Está aqui a resposta. Ah, mas ele não sabia, ele viveu lá na década de 1940. Problema dele, faz uma pesquisa mais acurada. Você entendeu? Problema dele. Problema dele e de David Hahn, se não quis fazer uma pesquisa mais acurada. Você entendeu? Inclusive, David Hahn foi, em vida, foi refutado pelos Mormons. Fez um livro, Fabricantes de Deuses, um livro mal feito, uma pesquisa falha, foi refutado em muitos pontos pelos Mormons. Só que esses otários, né, esse pessoal que estuda apologética no Brasil, né, come tudo isso daí, se envenena e acha que tá certo. Agora, veja bem, desculpa a palavra, tá, otário, mas é que a gente se irrita, viu, pessoal? Com tanta mentira, tanta falácia. A gente vai perdendo a paciência. Agora, observa bem, a providência correta de Deus, secreta de Deus, escrito por John Calvino, pela pena dele, que você pode comprar pela editora Mundo Cristão. Você entendeu? Tá aqui uma resposta a Castellion. Tá? E ele está dizendo aí que não, que Calvino preferiu se calar. Aí você pega esses livros que exaltam Castellion, tá? Intolerância em Países Baixos da reflexão, você vai lá e se lambuza. Você se lambuza. Você entendeu? Pega isso daqui e se lambuza também. Né? Aí, olha só, o que esse indivíduo aqui, ele disse também sobre a reforma
protestante. Dá uma olhada aí. Oh, que profundíssima repugnância. Ele tem repugnância. Ele tem repugnância ao cristianismo, tá? Não só à fé reformada, ele tem repugnância ao cristianismo. Oh, que repugnância, que profundíssima repugnância causam esses Savonarolas, Calvinos e John Knox, que pretendem dar cabo da beleza na terra e transformá-la em um seminário. Oh, que palavra de uma pessoa que realmente não conhece a Deus, hein? Quer dizer que ele tem repugnância de Savonarola, Calvino, Knox, porque eles vão dar cabo da beleza do planeta e vão transformar em um seminário. Que palavra, hein, pessoal? É brincadeira. Nem Savonarola, coitado, que escapou da pena deste homem aqui. Tá? Mas são exaltados, né, pessoal? Esse pessoal é exaltado aí pelos apologistas, tá? São exaltados nos seus livros, certo? De historicidade, por esse pessoal arminiano. Depois eu que sou errado, eu que sou fanático, eu que sou doido, né, pessoal? Agora, veja bem, observe que, além de eles distorcer a história, eles exaltam as pessoas erradas, tá? Olha só, dá uma olhada aí, que na sua exaltação a Castellion, certo? Olha só quem era Castellion, né? Diz esse autor, Armando Araújo Silvestre, que é doutor em História Cultural pela Unicamp, certo? Ele disse o seguinte: Balileia sentiu-se ofendida, Balileia era uma cidade, sentiu-se ofendida com as acusações feitas por Calvino, seu ilustre hóspede e mestre. Ou seja, Sebastian Castellion, ele foi para essa cidade de Basileia, tá? E Calvino começou a escrever contra Castellion, mas o senhor Stefan diz que não, que ele não respondeu Calvino, tá bom? Mas aí, eles autorizaram então, essa cidade, a publicação dos livros de Castellion, porque Castellion era gente fina, né, pessoal? Gente boa demais. Com muitos insultos violentos, Castellion esconjurou Calvino. Opa! Olha só, revelando aí o lado negro de Castellion. Este interim descobriram que Castellion mantinha relações. Olha só que coisa linda! Nesse interim descobriram que Castellion mantinha relações sigilosas com o inimigo da causa evangélica, reconhecidamente herético, que chamava Ostino, um ex-franciscano convertido ao protestantismo de mentirinha, que ele nunca se converteu, assim como tem muita gente dentro das igrejas hoje, né? Então, Ostino, um ex-franciscano convertido ao protestantismo, mas que escrevia obras que contrariavam a nova fé. Castellion, ele começava a traduzir, né? Ele traduzira uma das obras de Ostino, e tendo o seu renome e lisura, caíram por terra. Oh, coisa linda! Que é Sebastian Castellion. Puxa vida, o camarada, que é exaltado nessas obras aqui e em outras arminianas, era um pilantra. Sim, senhores, nos dias de hoje nós chamaríamos ele de pilantra, traidor. O camarada escrevia, traduzia, certo? Obras de uma pessoa chamada Ostino, que era contra os escritos da Reforma Protestante em todas as instâncias. Olha que coisa, pessoa linda, maravilhosa, essa pessoa aí, Sebastian Castellion, exaltado aqui no livro Uma Consciência contra a Violência. Olha que coisa linda, né, pessoal? Então, pessoal, são essas pessoas maravilhosas que são exaltados aí porque eles eram tolerantes, eles olhavam os direitos humanos, eles eram pessoas boas de coração e viam o grande amor de Deus somente. Tá? Então, assim, sabe esse discursinho da esquerda no século XXI? É o mesmo dessas pessoas que eram opositores à fé reformada. E é o mesmo discurso dos arminianos, sabe? Esses arminianos que ficam aí, Deus é amor, aleluia, oh glória. Deus é amor de fato, mas ele é justiça também. Deus é um fogo consumidor, está escrito nas escrituras. Ele vai punir o pecado. Você está entendendo? Ele só consegue ver um lado. Sabe, é que nem os esquerdopatas do século XXI. Tá? Então essas pessoas começam a exaltar as pessoas erradas. Castellion, ele caiu em descrédito
por esses quesitos aí, tá bom? Agora, você pega homens que são tidos como heróis dos arminianos, e o que está escrito, o que John Wesley fala sobre essa questão de Miguel de Servetos e Calvino? Olha só o que ele diz. Eu creio que Calvino tenha sido um grande instrumento de Deus. Opa! Coisa linda, hein? Serve isso daí para muita gente, hein? O pastor João Flávio Martinez, que falou que não sabe nem se Calvino é salvo, foi salvo pelas atrocidades que ele cometeu, e outros, né, sites, né, escritos de arminianos. Olha só, já John Wesley pensava diferente, viu? Creio que Calvino tenha sido um grande instrumento de Deus e que ele era um homem sábio e piedoso. Opa! E não posso deixar de advertir aqueles que amam a sua memória, que deixem Serveto em paz. Contudo, se alguém deseja entender toda essa questão, ela pode consultar o relato embasado do Dr. Challenger de Londres. Então faz o seguinte, segue lá, pessoal. Vocês que são de site arminianos aí, sabe, Arminianismo da Zoeira, CACP, Elias Soares, Jamierson, pega e segue as palavras de John Wesley, pelo menos, já que vocês não querem ouvir a gente, segue as palavras, mas vocês não querem, né, pessoal? Vocês não querem. Verdade? Pra que verdade, né, velho? Besteira, o importante é o QSJ, não é verdade? Agora veja, os historiadores, tanto arminianos como não, eles dizem outra história, tá? Eu já mostrei para vocês aqui o livro aqui, Apologia, tá escrito aqui por uma mulher que tem um catedral imenso aqui, que ela disse que não foi a condenação feita por John Calvino, tá bom? Então, Teodoro Claparet, historiador protestante, ele disse: não esqueçamos como a condenação de Serveto foi pronunciada por um governo muito indisposto a Calvino, com muito pouco desejo de manter e confirmar a sua autoridade. Então houve um princípio, um poder que cresceu de forma lógica, do mesmo modo que o magistrado de Genebra tomou medidas contra o herege, contra o único que disse que em Genebra não há Deus, nem igreja, nem a cristandade, nem batismo de crianças. Então nós temos aí mais um historiador mostrando que não foi John Calvino que levou ele para a fogueira, Miguel de Servetos. Tá? Nós temos também Williston Walker, norte-americano, historiador da igreja, que declarou que em 26 de outubro o conselho ordenou que Servet fosse queimado vivo no dia seguinte. Nós temos também outro professor de história, certo, da Escócia, William Naplin, que diz o seguinte: 35 anos depois de Calvino ter entregue Serveto à justiça secular, Melanchthon felicitou-o por isso. Gozado, né? Ninguém condena Melanchthon. Você já viu algum site arminiano condenando a atitude de Melanchthon? Mas Melanchthon confirmou que a condenação foi saudável. Melanchthon felicitou-o por isso e publicamente sustentado a tese que os magistrados de Genebra agiram bem em queimarem o herege. Mas você vê alguém condenando Melanchthon? Você vê alguém condenando Tomás de Aquino? Não! O pessoal só lembra do demônio, né? John Calvino, né? O legado dele, que se lixe. Agora veja, você tem aí variados historiadores, arminianos ou não, como é o caso deste livro aqui arminiano, né? Historiadores arminianos, História do Cristianismo, página 325. Os historiadores arminianos A. Nietzsche e W. English, né? Negando a participação ativa de Calvino na morte de Serveto na fogueira, quando declaram: a liberdade de consciência não era entendida por esses reformadores e Calvino tem sido muito censurado pela morte de Miguel de Serveto, que foi queimado vivo em praça pública, por ter negado a Trindade, pois Calvino não empregou sua força para salvar-lhe a vida, deixando-se levar pelo fanatismo da época, embora procurasse debalde, ou seja, em vão, mudar a forma de execução do fogo para a espada. Então aqui esses dois historiadores dizem: olha, ele não fez muita coisa para salvar Miguel de Serveto. Só que ele foi lá pregar, antes de ele ser morto,
ele foi pregar Jesus Cristo verdadeiro a Miguel de Serveto. Olha, Miguel de Serveto, os caras te condenou à morte, você vai morrer. Mas, abandona, acredite que Jesus é Deus, pregou o evangelho para ele na prisão. Foi permitido isso. Ele se rendeu à verdade? Não se rendeu à verdade. Entendeu? É difícil, pessoal. Sabe, assim, eu entendo, certo, que John Calvino errou ao testemunhar, mas eu não sei se eu não testemunharia também. Testemunhar é uma coisa, condenar é outra coisa, tá? Agora, veja, sobre a questão de igreja e Estado, que nem eu estava falando com vocês aí, tá? Segundo esse livro, A Reforma, a gente vê o seguinte, que essa questão de Miguel de Serveto, ela serviu como uma vingança dos próprios libertinos, do governo que odiava John Calvino naquele período, serviu para difamar Calvino e lhe atribuir falsamente a condenação exclusiva de Serveto, colocar na conta do reformador, tá bom? Os libertinos é que mataram Serveto, conforme nós vemos a historicidade, tá bom? E depois caíram em descrédito, né? Perderam o poder do pequeno conselho da cidade, mas fizeram de Calvino o bode expiatório, tá? Da sua incompetência. Para muitos, o erro dos libertinos ainda vem sendo pago através de nós que somos teólogos reformados. Tá? O caso Serveto custou, e ainda custa hoje, para muitos protestantes monergistas, como é o meu caso, por exemplo. Até hoje, muitos deixam de estudar e conhecer a grandeza da teologia de Calvino devido a esse polêmico episódio com os hereges, especialmente nessa questão de Serveto. Tá? Muitos erraram e somente o calvinismo é que paga a conta. A polêmica ela correu os séculos, tá? Eu tenho até um outro vídeo que eu posso até, se eu lembrar, deixar aqui embaixo para vocês verem, tá tratando dessa questão também, tá? Mas muitos acusaram Calvino durante os séculos que ele era o ditador de Genebra, né? Voltaire, por exemplo, acusou Calvino por agir como papa dos protestantes, coisa seguida por David Rand e outros aí. Porém, depois, Montesquieu, né, reconheceu o seu gênio, né, e sugeriu que os genebrinos deviam tomar o dia do nascimento de Calvino como um dia bendito. Tá? Então não foram todas as pessoas que foram contrárias à personalidade chamada John Calvino. Por mais contraditório que pareça, né, ao final, Calvino se tornou um dos patronos dos direitos humanos, principalmente por ter lutado por algo maior que este erro, tá? Com os líderes de Genebra. Tá? Então nós temos aí variadas acusações hoje, nos tempos contemporâneos, que acusam John Calvino, sites católicos, arminianos, etc., mas esquecem totalmente do legado que foi deixado por John Calvino. Neste livro aqui, A Reforma, certo? Nós vemos aqui que, de fato, nesse período, estava em Genebra um governo que era totalmente contra John Calvino e as suas decisões. Tá? Então, se John Calvino fala, liberta Miguel de Serveto, eles iam falar, condena. Se João Calvino falar, condena, eles libertavam. Você entendeu por quê? Porque eles odiavam John Calvino, esse governo libertino que estava aqui. E na página 148 nos mostra que John Calvino tinha suas posições firmes. Tá? A posição de Calvino em Genebra permaneceu vulnerável por muitos anos e ele quase foi forçado a sair pela facção de Perim, que era uma facção que tinha lá dentro do governo, que ganhou o controle político da cidade durante o início da década de 1550. Inclusive, Calvino e Farel foram expulsos no período da cidade, tá? Por esse pessoal aí, esse governo liberal que tinha dentro de Genebra. E como Calvino não era um cidadão genebrino, então ele teve que ser expulso ele. Depois, quando o governo entrou outro governo, certo? Eles pediram para ele retornar. Agora, o que acontece é o seguinte, olha só o que está escrito aqui, eu vou resumir bastante, tá? Mas existia um controle político. O último grande desafio à sua liderança, a liderança de John Calvino, ocorreu ao meio do caso de Servetos. Novamente,
o ponto focal era a autoridade dos pastores na disciplina eclesiástica. Eles estavam interferindo entre igreja e Estado nessa questão de disciplinar as pessoas. E John Calvino se irritou com isso, certo? E Philibert Berthelier, um dos parentes de Perrin, eu estou falando de pessoas do governo, tá? Políticos, foi excomungado pelo consistório, mas recorreu à Câmara Municipal e anulou a decisão. Você percebeu? Então, estava tendo um problema entre igreja e Estado. Esse é o problema de união de igreja com Estado, como estava acontecendo naquele período em Genebra. Tá? Foi disciplinado pelos pastores este cidadão aqui, que talvez eu fale o nome errado, porque é um nome francês, Philibert Berthelier. Ele foi excomungado, mas foi anulado. Ele recorreu lá à Câmara Municipal e travaram lá a decisão lá dos pastores. Então, houve um impasse entre os dois lados, página 149, e conforme se aproximava o domingo da Santa Ceia em setembro de 1553, não ficou claro se os calvinistas ou os perinistas sairiam triunfantes. Quem é que vai sair triunfante? Calvino vai dar uma de pastor do século XXI, ou ele vai continuar sendo o pastor que ele sempre foi, com posições firmes, mesmo que você tenha inúmeras pessoas contra você? O que você vai fazer? Vai dar uma de pastor Nutella do século XXI, que nós temos um monte hoje de pastor batista, Nutelinha, pastor presbiteriano, Nutelinha, pastor aí do pentecostalismo, não precisa nem dizer, né, pessoal? Tudo pastor do politicamente correto, ou você vai tomar suas posições? O que você vai fazer, Calvino? Muito bem. Na página 149, nós temos aqui um impasse, porque esse cidadão aqui francês, que foi excomungado pelos pastores, ia tomar a Santa Ceia. Eu vou tomar a Santa Ceia, vou bilar aí, vou dar uma entrada aí em Saint-Pierre, certo? Na igreja de Saint-Pierre, e vou tomar essa Santa Ceia. Eu quero ver quem é que vai me impedir. Então, nós vemos aqui que nesse impasse, quem sairia triunfante? Seria Berthelier, que ele vai receber a participação da Santa Ceia, mesmo excluído pelo consistório, mas que a sua condenação foi anulada pelos políticos da sua época? Ou como é que faz o negócio? Aí, do púlpito, o reformador proclamou desafiadoramente: tendo em vista que agora participaremos da Santa Comunhão de Nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém quer se intrometer nesta mesa santa, a quem tenha sido proibido pelo consistório, é certo que me mostrarei com risco de vida e o serei. Tá vendo? Isso aqui é pastor do século XVI, tá bom? Ó, vocês podem até me matar, mas diante de mim ninguém vai tomar Santa Ceia estando disciplinado aqui não, excomungado. Não quero nem saber dos políticos, o que eles decidiram lá. Você está entendendo? Então, mais tarde, Calvino acrescentou: quanto a mim, eu preferiria ter sido morto e ter oferecido as coisas santas de Deus com esta mão àqueles declarados culpados de escárnio. Então esse francês, Berthelier, não compareceu ao culto da Santa Ceia, e a autoridade de Calvino em Genebra permaneceu intacta. A Câmara Municipal ainda reivindicou o direito de ter o veredito final em todos os assuntos disciplinares da igreja e de vetar o consistório caso necessário, mas não forçar a questão. Sabe por que isso aconteceu? Porque John Calvino não foi esses pastores Nutelinha do século XXI. Ele bateu firme e ninguém vai me atropelar. Seria o mesmo, eu faria a mesma coisa. Ninguém vai me atropelar aqui não. Ninguém vai me atropelar. Certo? Eu sou ministro de Deus e o Estado não pode interferir nas minhas questões religiosas aqui. Você está entendendo? É assim que tem que ser o pastorzinho, pastoreco do século XXI. É assim que tem que ser, meu filho. Você nasceu homem ou nasceu um saco de batata? Oh, meu Deus, me ajuda, hein, querido? Aí o que acontece? 2 anos mais tarde, houve mudanças dramáticas e decisivas no equilíbrio do poder da política de Genebra. Durante a década de 1550, milhares de evangélicos fugiram para a cidade em busca de refúgio, especialmente para escapar das perseguições da França. Então, você que só vê o lado negro
de John Calvino. Matou a Serveto! Você do século XXI, com essa hipocrisia toda, você entendeu? Saiba que Genebra se tornou um lugar de refúgio para centenas e centenas de seres humanos e famílias que foram poupadas da morte, porque lá estava um homem que tinha pulso firme, tá bom? E depois o livro mostra na página 150 que mais tarde outros membros de sua facção foram decapitados, inclusive o irmão Berthelier, nas eleições de 1556. Os últimos vestígios de oposição a Calvino foram eliminados da Câmara. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Calvino era ditador mesmo. Eliminou todos os opositores. Meus queridos, a própria política e a própria igreja viu que esse pessoalzinho aí, certo? Político, era opositor à igreja. E aos poucos tem um Deus todo-poderoso que elimina o mal pela raiz. Tá? Não é que o cara era ditador. É que Deus era com ele. Vai mexer com quem é de Deus para você ver o que acontece. Tá bom? É isso que acontece. Concluindo este vídeo, então, por causa do pecado, né, da sociedade, hoje nós temos a chamada república, que se torna não apenas o melhor sistema, mas um sistema mais viável. Tá? Não é perfeito, porque onde há ser humano, há imperfeição. Tá? Então a forma de governo que mais se aproxima do modelo bíblico é a república. Tá? Inclusive o capitalismo, a república foi moldada pela reforma, tá? De certa forma. Tá? Historiadores querem negar isso, católicos, né, que dizem que não é católico, sabe aqueles camaradas? Então, mas a questão é o seguinte, é o melhor modelo. É o melhor modelo. Não é o comunismo o melhor modelo, você pode ter certeza, viu, irmãozinho progressista? Aliás, nem chamo de irmão, né? Uma pessoa que é um cristão progressista, olha, você precisa ser banido do nosso meio, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, somente Deus é que se concentra em si o poder, conforme o verso que eu li para vocês no início, Isaías 33 e 22. Então o correto é que deve haver uma divisão, uma separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de modo que nenhum governo, ou ramo do governo, tente minar o poder da igreja cristã, que está acima do poder secular. Tá? Assim, a república ela se torna o melhor sistema, pois ela salvaguarda as liberdades individuais, tá, do indivíduo, as liberdades de propriedade e tudo mais. O Estado não é a solução última, pessoal, nem penúltima para a sociedade. Tá? A solução para esta humanidade sempre foi a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é a solução para as mentes caídas, para a injustiça de todas as formas. A salvação ela só é encontrada em Deus, em Jesus Cristo, não é em Estado. Tá? Os comunistas têm o Estado como Deus. Esqueça essa besteira. Tá? Portanto, o papel da igreja é proclamar essa salvação como a única solução para a sociedade. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Tá? Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E até um próximo estudo. Amém.